Olá, meus alunos, eu sou a professora Liliane, professora de língua inglesa das turmas primeiro regular manhã, primeiro técnico manhã, do CEEP João de Deus Carvalho. Estamos iniciando mais um ciclo de atividades, sejam bem-vindos ao ciclo de atividades do mês de junho, onde já iniciamos com o estudo do presente contínuos. Iniciamos o estudo do presente contínuos apresentando o que ele expressa, as principais regras de formação, formas negativa e interrogativa. Como também nesse slide, gostaria que vocês assistissem esse slide explicativo até o final, porque a nossa atividade está no final desse slide e eu estou explicando cada questão, ok? Então, a gente inicia o estudo do presente contínuos observando o que ele expressa, né? O que é que o presente contínuos expressa na frase? Ações contínuas que estão acontecendo no momento da fala. Então, a ação é executada no momento em que eu estou falando, em que você está falando. E para isso acontecer, existem as regras, né, de formação desse verbo, que a gente vai já conhecer, e para intensificar ainda mais também o momento em que a ação está sendo executada, existe a presença desses advérbios nas frases em que há conjugação no presente contínuos, que não é regra geral. Necessariamente não precisam estar na frase, mas às vezes são colocados na frase para intensificar o momento em que a ação está acontecendo. Então, os advérbios que intensificam esse momento são no, agora, at the moment, no momento, today, hoje, look, olhe, e listen, que é escute. Então, esses advérbios intensificam, dão mais intensidade, reforçam, melhor dizendo, o momento em que a ação está acontecendo. E eles geralmente estão presentes em frases com a conjugação no presente contínuos. Com a conjugação no presente contínuos, tá certo? Então, a gente vai focar também nesses advérbios no decorrer das nossas análises, dos nossos estudos, tá bom? Então, o presente contínuos, em português, se refere ao gerúndio que vocês estudam em português. O que é o gerúndio em língua portuguesa? É o acréscimo da partícula NDO aos verbos. Então, que também reforçam a ideia da ação estar acontecendo no momento da fala. Então, em português seria estou cantando, ela está vendendo, eles estão partindo. Então, isso reforça a ideia de que a ação está acontecendo no momento em que se fala, só para fazer essa correlação com o português, tá bom? Em inglês é diferente, né? Em inglês é diferente. Ao invés de acrescentarmos o NDO, em inglês, nós acrescentamos o ing aos verbos, que tem o mesmo valor do NDO. O mesmo valor, certo? Esse ing aqui é como se fosse esse NDO em português. Então, nós temos aqui os verbos com a terminação em ing, que em português é o gerúndio. No caso aqui de watching, studying e kissing, dão a ideia de que a ação está acontecendo no momento da fala. No caso de watching, assistindo, estudando e beijando, né? Então, só para a gente entender mais ou menos as primeiras regrinhas de formação do presente contínuos, tá bom? Então, já temos que entender esse acréscimo do ing aos verbos. Então, como é que se forma? É só com o ing? É só acrescentar ing aos verbos? Não, tem toda uma formação, né? A primeira coisa a se observar em uma frase onde a gente vai conjugar um verbo no presente contínuos ou vai identificar o presente contínuos nessa frase, seria o sujeito. Quem é o sujeito dessa frase? Após identificar o sujeito, a gente tem que entender que o presente contínuo se forma através de um verbo auxiliar mais o verbo principal com acréscimo de ing. Qual seria esse verbo auxiliar? O verbo to be, que a gente estuda desde o ensino fundamental, né? O verbo to be no presente, ele pode ser am, are ou is, que são
as formas do verbo to be no presente, que são exatamente essas formas que a gente vai usar para formar o presente contínuos. Antes de colocar o ing no verbo principal, a gente vai ter que acrescentar uma dessas três formas, am, are ou is, antes desse verbo com ing. E quem vai me dizer qual dessas três formas eu posso usar? Quem vai me dizer é quem? O sujeito. Opa! Quem vai me dizer é o sujeito. Por exemplo, se o sujeito for I, eu, a forma do verbo to be que eu vou usar é am. Depois, o que é que eu faço? Vou colocar o ing no verbo principal. Então, quando é que eu vou usar am? Quando o sujeito for eu, I. Quando na frase o sujeito for you, você, qual é a forma do verbo to be que eu vou usar? Are. E depois acrescentar ing ao verbo principal. Certo? Então, cada sujeito recebe uma forma verbal do verbo to be. Para a terceira pessoa do singular, quem é a terceira pessoa do singular em inglês? She, né? Ou então nome de mulher, nome de homem, não é isso? Pode ser também um substantivo neutro, que não especifica o sexo ou um objeto, né? Um objeto, alguma coisa. Não, objeto não, gente. Que não especifica o sexo. Por exemplo, o bebê não especificou o sexo. Então, a gente poderá também observar como sendo o it, que é o sujeito neutro, né? Então, para essas pessoas, esses sujeitos, qual é o verbo to be que a gente vai usar na frase? A gente vai usar is e depois acrescentar ing ao verbo. Jamais eu poderia colocar essa forma aqui do verbo to be are para he, Para he, eu tenho que usar apenas o auxiliar is, que é o verbo to be. Para as pessoas do plural, quem são as pessoas do plural em inglês? São quem? We, you e they. Nós, vocês, eles ou elas. Então, para essas pessoas eu vou usar are, certo? Então, resumindo, observar na frase sujeito, depois que observou o sujeito, usar a forma adequada do verbo to be para esse sujeito, que pode ser am, are ou is, e por último acrescentar ing ao verbo. E será que é só acrescentar ing? Não, tem regras especiais. Por exemplo, se o verbo terminar em er, eu preciso retirar esse er para acrescentar o ing. No caso de dance, make. Eu retirei o e para acrescentar o ing. Então, não é só colocar ing aí tem que observar o verbo, né? Terminou em e, o que é que a gente faz? Tira o e e acrescenta ing. A exceção a essa regra seria o verbo be, que ele termina em e, mas mesmo assim a gente não vai retirar esse e, a gente só acrescenta o ing. Outra regra, se o verbo terminar por ie, né? A gente vai fazer o quê? Trocar o ie por y, a gente retira mesmo o ie, no lugar dele coloca o y, e depois é que a gente acrescenta o ing, no caso de tie e lie, fica tying, lying, né? Certo? Então, terminou em e, troca o ie por y e acrescenta o ing. Verbos monossílabos com padrão CVC. O que seria o padrão CVC? Um verbo monossílabo, que tem uma sílaba, formada por essa sequência, consoante, vogal, consoante. No caso de Kai, né? Aqui, nós temos um verbo monossílabo formado pela consoante C, pela vogal U e pela consoante T. Então, antes de eu acrescentar o ing, a regra diz que deve ser dobrado a última consoante, a última letra, antes de acrescentar o ing. Por que eu fiz isso com Kai? Por quê? Porque ele é um monossílabo que segue o padrão CVC, consoante, vogal, consoante. Então, dobra-se a última letra e acrescenta o ing. No caso de get, aqui
Também, consoante G, vogal E, consoante T. O padrão CVC, monossílabo, padrão CVC. Então, o que é que a gente faz? Dobra a última letra, no caso aqui é um T, coloca outro T, depois é que acrescenta o ING. Verbos dissílabos. Verbos dissílabos são aqueles que contêm duas sílabas, com a última sílaba tônica. O que é a última sílaba tônica? A sílaba mais forte da palavra, do verbo, né? A sílaba mais forte do verbo. E também que segue, e que essa sílaba, além de ser a mais forte, siga o padrão CVC. Então, vamos ver aqui. No caso de travel, é dissílabo porque contém duas sílabas. A última sílaba é tônica, ou seja, é a mais forte, e ela segue o padrão CVC, ó, vel, consoante V, vogal E, consoante L, certo? Então, a gente dobra a última letra. Qual é a última letra? L, coloca outro L e acrescenta ING, ok? No caso aqui de began, é um verbo dissílabo, né? Tem duas sílabas, e a última sílaba de began é tônica e também segue o padrão CVC, consoante G, vogal I, consoante N. Então, antes de acrescentar o ING, dobra-se a última letra de began, que é N, fica dois N's, ok? Então, vocês estão observando que não é só acrescentar o ING, tem que observar se termina em S, termina em IE, se é monossílabo, CVC, se é dissílabo, com a última sílaba tônica, CVC. No caso aqui, tem sempre as observações. Só dobra a última consoante nos verbos dissílabos, que tem duas sílabas, se a última sílaba for tônica. Ah, professora, no caso aqui de listen, tem duas sílabas e a última sílaba é consoante T, vogal E, consoante N. Só que ten, esse ten aqui não é tônico. A sílaba mais forte dessa palavra seria lies. Entenderam? Então, não vai dobrar o N. Por quê? Porque a sílaba mais forte não é a última. Ok? Continuando. Quando a última consoante for W ou X, ela não é dobrada. Entenderam? Então, aqui nós temos um padrão CVC, consoante N, vogal O, consoante W. Ah, professora, é CVC, vou dobrar o W. Não. A regra diz que quando a última consoante for W ou X, ela não é dobrada. Tanto é que ficou normal aqui, só acrescentamos o NG. No caso de fucks, nós temos também o padrão CVC, consoante F, vogal I, consoante X, mas ela terminou em X, então necessariamente também não será dobrada. Então, são algumas particularidades que devem ser levadas em conta na hora do acréscimo do ING. Alguns verbos, gente, eles não são usados, como diz aqui, olha, alguns verbos não são usados nas formas contínuas ou progressivas, ou seja, eles não recebem ING, mas eles expressam a ação no momento em que ela está sendo falada, né? Ele fica no tempo simples, por exemplo, aqui. Eu não estou gostando desta situação. Qual é o verbo gostar aqui? O verbo like. Ele não tem o ING, ele não foi acrescido de ING, mas ele expressa aqui nessa frase a ação no momento em que se fala. Então, quais são esses verbos? São esses aqui. Nenhum deles vai receber ING, gente, certo? Mas eles vão expressar, sim, o contínuos, o gerúndio, né? Mesmo ficando no tempo simples. A forma negativa do presente contínuos é só acréscimo de not. Onde é que eu vou acrescentar o not? No presente contínuos não tem a presença desse verbo auxiliar? Nas frases que estão conjugadas no presente contínuos, com certeza ou vai ter am, ou vai ter are, ou vai ter is. Lembram? Porque depende do sujeito. Então, é só colocar o not após am, após are ou após is, né? No caso aqui dessa frase, vamos ver. Esta frase está no presente contínuos por quê? Porque ela tem o verbo auxiliar, tem o verbo principal
com a terminação ing. Por que que aqui nessa frase tem are? Porque o sujeito é they, eles ou elas. Lembram daquela tabelinha que eu mostrei? Essa frase está no presente contínuo, por tudo isso. E como é que eu faço a forma negativa dela? Só acrescentar o not. Aonde? Depois do auxiliar, are. E se o auxiliar fosse am ou is? Colocava o not depois de am ou is. Ok? A forma interrogativa diz o seguinte: as formas do verbo to be, novamente focando no verbo to be, que é o auxiliar que está na frase. As formas do verbo to be, am, are ou is, vêm no início da frase, antes do sujeito. Então, na forma interrogativa, a gente faz uma troca, a gente coloca em posições diferentes o sujeito e um desses três aqui que estiverem na frase. No caso dessa frase, nós temos are. Então, como é que faz a forma interrogativa? Troca. O sujeito não é you are. Então, como é que fica na forma interrogativa? Are you. E a gente pontua, né? Com o ponto de interrogação. Se aqui fosse, ao invés de are, não tivesse are, nós tivéssemos is. She is, ficava is, she. Se fosse I am I, entenderam? Só trocar a posição. Resumindo, na forma interrogativa, esses auxiliares, am, are ou is, eles sempre vêm, esses aqui, sempre vêm no início da frase, na forma interrogativa. E quem vem após ele, é bom lembrar, o sujeito. É uma troca entre o sujeito e o auxiliar. Ok? Então, a gente já viu as principais regras de formação do presente contínuos, como vimos também a forma negativa e interrogativa, e nós temos 10 questões para analisar. Essas questões vocês já podem ouvir a minha explicação e já ir colocando a resposta no caderno. Então, aqui é para a gente observar a frase e escolher a conjugação correta que completa essa frase. Então, a primeira coisa é observar o sujeito. Quem é o sujeito? O I, sujeito nós. Então, no presente contínuo existe o quê? A formação dele. Como é que a gente aprendeu a formar o presente contínuo? Tem que ter o quê? Are, am ou is. Depois que a gente coloca are, am ou is, a gente pega o verbo e acrescenta ing. Então, eu descarto a letra A, porque não tem nem are, nem am, nem is. A letra B, professora, a letra B tem ing, mas não tem nem am, nem are e nem is. Então, descarta a letra B. Então, a gente fica entre a letra C e a letra D, não é isso? Letra C e a letra D. Então, vai depender do sujeito. Para o sujeito, o I, qual é o auxiliar que eu uso? Are ou is? Então, é claro que a gente usa are. Lá na tabelinha, vocês voltem na tabelinha. Então, a gente marcaria na primeira questão a letra C. Entenderam como é que funciona? Observar as regrinhas direitinho dá para fazer, né? A 2, vamos observar também, são 2 períodos, existem 2 períodos para a gente completar. Então, é só identificar o sujeito, ó, o sujeito é esse. Sujeito eu, I. Ele é o sujeito para os 2 períodos. Vamos eliminar a letra A. Por que vamos eliminar a letra A? Porque não vamos lembrar? Tem que ter primeiro o quê? O auxiliar, o verbo to be, am, are ou is. Um desses 3. Então, vamos eliminar a letra A. Vamos eliminar a letra B por quê? Porque só tem auxiliar aqui. Aqui no segundo período já não tem. Vamos eliminar a letra B. Vamos eliminar a letra C, porque também não tem a presença dos auxiliares, né? E também, gente, só fazendo uma correção aqui, para não gerar nenhum equívoco. Como nós estamos falando de um sujeito para os 2 períodos, né? Então, o auxiliar que for usado no primeiro período, no caso am, que a gente usa am para esse sujeito aqui, subentende-se também que será usado aqui, né? No segundo período. Por isso que ele não aparece na alternativa. Então, no caso, seria aqui correto marcar a letra D, porque para o sujeito I eu uso am, o verbo está com a terminação ing, e o outro verbo também está com a terminação ing,
não é isso? Porque é um sujeito só, então seria a letra D. Por que que não é a letra B? Porque tem o verbo auxiliar, mas esse verbo aqui não termina em ing. Então, correto na segunda questão seria a letra D, ok? Vamos passar para a terceira. Terceira questão, o sujeito é o sol. Aquele pronomezinho que a gente usa para o sol, qual é o pronome neutro? It. O verbo shine, né? E aí? Vamos descartar quais são as alternativas que a gente descarta. Para o pronome it, a gente usa qual auxiliar? Qual é o auxiliar? Is. Lá na tabelinha está bem explicado, né? Is. Então, a gente vai eliminar a letra A, porque tem are. Vai eliminar a letra B, porque tem am. Vai eliminar a letra D, porque tem um erro de digitação. Então, a gente marcaria a letra C, porque tem o is, que é o auxiliar usado para sol, sun. Tem o verbo shine lá do parênteses aqui, com a terminação ing. E o verbo shine terminou em e a gente retirou o para acrescentar ing, ok? Então, a terceira questão seria a letra C. Nas outras questões, eu gostaria agora só de dar dicas. Gostaria que vocês tentassem responder. Nessa aqui eu vou ajudar também. Tá perguntando qual é a forma negativa dessa frase. Olha a frase. Ela tem isso, que foi que eu disse. Onde é que a gente acrescenta o not? O not é acrescentado depois de am, depois de are, depois de is, após o verbo auxiliar. Então, qual seria a frase que está na forma negativa correta do presente contínuos? Não seria a letra A, porque o not está antes do is. Não seria a letra B, porque mudaram o verbo de posição. No caso, o is, ele fica após o sujeito. Não seria a letra D, porque o not está iniciando a frase. A gente não aprendeu assim. Então, seria a letra C, porque tem o is na mesma posição da frase, o not após ele e tudo na mesma sequência. É isso? Ela não está dirigindo rápido hoje. Ok? Então, a gente vai analisando as outras e eu gostaria que vocês respondessem ao passo que eu vou analisando com vocês. A quinta, vou só dar dica agora. A quinta, o sujeito é farts, está no plural, né? É um sujeito que está no plural, seria o quê? As florestas. As florestas lá na tabelinha podem ser representadas pelo pronome they. E eu tenho que escolher uma alternativa que se adeque ao pronome they, ao sujeito they. Então, qual seria o auxiliar que eu poderia usar para o sujeito they na frase? Am, are ou is, né? Olha lá naquela tabelinha. Então, vou já dar a dica. Para they, para florestas, a gente vai usar are. E o verbo, como é que a gente vai acrescentar ing esse verbo? O verbo die, que é o verbo morrer. Ele terminou em quê? IE. O que é que a regrinha diz? Troca o IE por Y e depois é que acrescenta o ing. Então, não seria a letra B, porque na letra B o auxiliar é is. Não seria a letra C, porque o auxiliar é am. Então, a gente fica... não seria também a letra D, porque o auxiliar é is. Então, a correta na quinta questão seria a letra A, porque o sujeito they pede o auxiliar are e o verbo die troca o IE por Y e acrescenta ing. Então, é só fazer toda essa análise, gente, de questão por questão, sempre observando o que primeiro? Sempre observando o sujeito. Nesse caso aqui, quem é o sujeito? O sujeito é Carol. Nessa frase, eu já tenho quem? Is. Então, não preciso mais colocar is. Por que que nessa frase para Carol é is? Porque lá naquela tabela, Carol é quem? She. E para she a gente usa is. Só lembrando que é obrigatório, nas regras de formação do presente contínuo, a gente iniciar a conjugação com am, are ou is, né? Então, para Carol é is
e is já está aqui na frase. Então, a gente só tem que transformar o verbo. O que é transformar o verbo? Acrescentar o ing. Esse verbo, ele é monossílabo, ó, o verbo run, monossílabo, e ele segue o padrão CVC, consoante R, vogal U, consoante N. Então, se ele segue o padrão CVC, eu tenho que dobrar a última letra. Qual é a última letra desse verbo? N. Eu escolho a alternativa que tem 2 N's, né? E a terminação ING. Então, elimina a letra D, porque não tem isso. Eu vou eliminar a letra C, porque eles colocaram um Y aqui, nada a ver, não é isso? E não tem a duplicação do N. Eu fico entre a letra A e B. Qual a gente escolhe? A letra A, porque existe a duplicação da última consoante, que é N. Porque aqui nós temos o padrão. Qual é o padrão aqui desse verbo? CVC. Certo? Então, seria a letra A, a sexta questão. Na sétima, tá pedindo para você marcar a forma interrogativa. Não, gente, houve aqui um pequeno equívoco. É a forma interrogativa só, não é a forma, né? Tirem isso aqui, forma interrogativa. A frase é Paul, stop, no. Essa frase está no presente contínuo porque tem o auxiliar is e tem o verbo com ing. Por que o auxiliar é is? Porque o sujeito é Paul e Paul é quem? He. Então, como é que eu faço a forma interrogativa? Eu disse para vocês que na forma interrogativa, o M, o are ou o is tem que vir no início da frase, trocando com o sujeito. Então, nessa frase, né, is, nós temos o auxiliar is. Quem é o sujeito que está após esse is? Quem é o sujeito que está após o is? Paul. Então, há uma troca. É Paul is. Então, eu vou escolher a alternativa que tem is Paul. E o restante da frase. Então, qual seria a alternativa que tem is Paul? A letra B. Não pode ser a letra A, porque não houve a troca com o sujeito Paul. Não pode ser a letra C, porque a troca foi com o advérbio que está lá no final da frase. E por que não pode ser a letra D? Porque tem o is Paul, porque fizeram uma troca com o advérbio, fizeram uma baguncinha aqui entre o advérbio e o verbo principal. Então, seria a letra B, a sétima questão. Então, vão marcando, vão analisando, tá bom? Vão analisando as frases junto comigo. Na oitava, vou dar a dica. Na oitava, quem é o sujeito? N. Na tabelinha, quem é N? N é quem? She. O verbo é listen. Até falei para vocês um pouco sobre esse verbo, né? Anteriormente. Então, escolha a alternativa. Para she, para esse she aqui, que é N, eu uso am, are ou is para iniciar a conjugação no presente contínuo, certo? Aí, por aí, você vai analisando a questão que você vai marcar, qual alternativa que você vai marcar observando o sujeito, e observando também esse verbo aqui, ó. Esse verbo aqui. Ele é padrão CVC? Será que a última sílaba de listen é tônica para dobrar? Dobra ou não o N de listen? Eu falei um pouco, né? Listen. Eu falei um pouco anteriormente sobre esse verbo. A nona questão também vocês vão observar. Quem é o sujeito? O I. O verbo é excel, né? O I é o sujeito. Eu começo, então, a conjugação com am, are ou is para o I. E esse verbo aqui, a última sílaba dele tônica, cell, é CVC, dobra o L ou não dobra? Então, vocês vão marcar a alternativa que tem um desses três, qual que eu uso para o I e como é que é acrescido o ing a esse verbo, se eu dobro ou não o L, tá bom? Observem. Observem bem para não marcarem errado. Vão eliminando aquelas que vocês acham que não existe nenhuma possibilidade. E a última questão é a frase em que o presente contínuo foi empregado corretamente. Então, quando é que o presente contínuo vai ser empregado corretamente? Quando na conjugação tiver o auxiliar, am, are ou is, e, além do auxiliar, am, are ou is, deve existir na frase o quê? Deve existir na frase o verbo com acréscimo de ing.
Então, na letra A nós temos, na letra B nós temos, também temos na letra C, não temos na letra D. Então, já elimina, né? Porque não tem nenhum verbo com ing, o verbo termina em ed, já é outra coisa. Se tem nas três, mas tem algo errado, algo que não se encaixa. Por exemplo, na letra A, o sujeito é they, eles ou elas. Será que o auxiliar está correto para they? Será que para they é is? Será que para they não é are? Né? Na letra B, o sujeito é bebê e nós temos is. Qual o pronome que a gente usa para bebê, né? H. Será que para bebê o auxiliar é is? E na letra C, nós temos o sujeito Carla e o auxiliar are. Carla, qual é o pronome que corresponde a Carla? She. Será que para Carla realmente a gente usa are? Será que não é is? Certo? Então analisem essa correspondência. Boa sorte. Façam a atividade voltando, pausando a minha explicação, que vocês vão entender direitinho. E qualquer dúvida, falem comigo. Certo?